Evangelho de São Lucas, capítulo 16, verso 19, diz a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Pode sentar. Aleluia. Quiser manter o bebê, eu agradeço. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, vocês são bem conhecedores dele, nós somos conhecedores, já lemos e relemos várias vezes. Nós vemos aqui 2 personagens, um é rico e o outro é pobre. Um é saudável fisicamente, a Bíblia pelo menos não apresenta nenhum sinal de enfermidade. O outro, porém, além de ser pobre, ele tem enfermidade. Porém, nós vemos, o texto nos apresenta que o fim, ele chega para todos nós. O fim chega para mim, vai chegar para você. Não sei se tem hoje alguém aqui que não esteja na presença do Senhor, né? Não sei se são todos evangélicos, mas o culto que me foi passado é muito evangelístico. Eu vou trazer uma mensagem evangelística. Amém? E o texto nos apresenta isso. E às vezes nós, como eles aqui, passamos por isso na nossa vida. Vemos isso no nosso dia a dia. Pessoas que têm muito, pessoas que têm menos, e pessoas que não têm nada. Vemos que a desigualdade social é grande hoje, no dia de hoje, né? Vivemos hoje num tempo da ostentação, onde os homens querem cada vez mais, nós queremos cada vez mais conquistar, e nesta busca pela conquista, deixamos algumas coisas para trás. Valores espirituais, valores humanos, a qual nós aprendemos e temos que continuar exercendo esses valores, acabamos deixando de lado coisas tanto espirituais como terrenas, porque estamos focados naquilo que queremos e acabamos pecando às vezes por não parar e olhar ao nosso redor para ver o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo
e o que nós podemos fazer. Nesse texto aqui apresenta isso, dois personagens, um rico e um pobre. Se olhar sua Bíblia aí, né? Havia um homem rico, investia-se de quê? Púrpura e linho finíssimo, vestes estas que encontrava-se no Egito, roupas de gente que tinha muito dinheiro. Não era qualquer um que se vestia de púrpura e linho fino. Porém, a Bíblia também fala que este fazia banquete, comia bem, se regalava, né? E havia um homem à sua porta. E a Bíblia vai dizer que este homem, fala o nome, este homem chama-se Lázaro. A Bíblia não fala o nome do rico, mas fala o nome do mendigo. Você vai ver aqui. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas. Ele tinha muitas chagas. Estava à porta do rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíram na mesa. A Bíblia não diz que ele comia, a Bíblia diz que ele desejava. Hoje, né, o culto beneficente, o culto missionário, né, acaba envolvendo as missões. E nós vemos que há uma necessidade de nós fazermos isso que vocês estão fazendo, que a igreja aqui está empenhada a fazer. E a prosperidade da igreja está na obra missionária. Nós terminamos uma obra missionária, uma conferência sábado, né? Foi sábado e domingo, né? Terminou ali com 2 vidas ali aos pés do Senhor, né? Fizemos arrecadações e tudo para fazermos ali a missão local, né? E sabemos a necessidade que isso tem. E uma igreja que investe nisso, investe em vidas, que se preocupa em fazer um trabalho social, se portar com o próximo, né? Com o que está acontecendo no bairro, essa igreja, ela tem o respaldo dos céus. Esta igreja, ela é bem vista no mundo espiritual. Por isso que Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, local, região aqui, local. Aí, Judéia, aí já é uma região. Samaria, onde existiam várias línguas ali. Quando a Samaria foi invadida, um quarto invade, ela muda a linguagem do povo, a estima de pátria, a cultura muda. Por isso que havia uma briga dos judeus e samaritanos, né? Os judeus diziam, eu prefiro colocar minha mão na boca de um cachorro do que dizer que um samaritano chamando. Olha só como é que era, né, o preconceito dos judeus para com os samaritanos por serem uma raça não mais pura. Então, o próprio Cristo teve esse problema ali, né, que ele resolveu muito bem em João 4, quando ele está à beira do poço para pegar água, e aquela mulher diz para ele, como o senhor fala comigo, sendo eu mulher samaritana? Os judeus, você sabe que não se comunicam um com o outro. A gente não tem proximidade, não tem vínculo entre nós. Como tu vem a mim? Jesus disse, mulher, você não sabe o que você está falando. Se você me der da água que eu peço a você, essa água que eu vou beber, eu vou tornar desejo daqui a pouco. Mas se você beber da água que eu lhe der, aleluia, jorrará dentro de você uma fonte, e uma fonte para a vida eterna. Então nós vemos ali o próprio Jesus dando exemplo de fazer missão, e às vezes missão não é ir para longe, nem sempre. Isso também é, mas nem sempre vai ser. Às vezes Deus quer que você alcance uma vida como Jesus. Um homem de multidões, mas também um homem que alcançava uma vida. E onde estava uma pessoa e pregava para uma pessoa. Essa é a nossa responsabilidade. Então, quando Jesus disse, ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E eu falei que uma igreja que faz missões, ela é reconhecida no mundo espiritual, tanto por Deus e seus anjos, como também pelos principados e potestades. Por quê? Porque a igreja que faz missões e avança na obra, porque Jerusalém é local, no bairro, Judéia, Samaria, está avançando. É os confins da terra, missões transculturais. Então, além das fronteiras. Então, quando nós trabalhamos com a igreja, trabalhamos com uma classe de demônios que tenta impedir de uma igreja prosperar. Meu Deus. E nós, como eu sou dirigente de igreja, pastores estão aqui, não podemos deixar de ver esse campo espiritual, porque não é só estarmos em uma igreja, abrir uma igreja, louvar, cantar, mas quando nós abrimos uma porta como esta, nós estamos confrontando o inferno.
Jesus disse a Pedro, olha, teu nome é Pedro, certo? Os pequenos fragmentos de pedra onde eu posso lançar para onde eu quero. Mas sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Ele fala no plural, portas. Então, a igreja não está na defensiva, esperando o inferno atacar ela. A igreja, ela está na ofensiva. A igreja, ela avança. A igreja ataca. E nós temos armas. Paulo disse, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. É necessário que nós tomemos posse dessas armas. Armas espirituais para guerrear. Porque se entendemos que somos igreja e que estamos saqueando o inferno não vai ficar parado, esperando que nós resgatamos vidas e nada acontece, nós vamos levar uma medida tranquila e sem problema. Não, muito pelo contrário. Toda ação tem uma reação. Então, Jerusalém, nós estávamos com uma classe de demônio, abriu a igreja, nós estávamos com as hostes. E esses demônios que nós conhecemos, tem os nomes deles, né? Que nós conhecemos aqui, existem vários. São demônios que trabalham nesse território. E eles são comandados pelo dominador. O dominador dá ordem para as hostes. Os potestades dão ordem para o dominador. E os principados comandam as potestades. Olha só, aí tem tronos, fortaleza e poderes. Paulo fala, olha com quantas hierarquias de demônios nós temos que lutar para que nós venhamos se manter de pé como igreja, nos mantermos vivos, nós mantemos a unção, mantemos o avivamento, porque Satanás, a Bíblia diz que ele anda o que é nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, irmãos, nós estamos em uma guerra travada, e a nossa guerra não é contra alguns demônios que nós estamos acostumados a expulsar só não. Cada vez que nós vamos avançando, nós vamos subindo de nível, e também o mundo espiritual que é organizado, eles também têm a substituição deles. Então é necessário que nós, igreja, estejamos em constante evolução no reino de Deus. É necessário que nós venhamos nos preparar, nos capacitar, buscarmos o conhecimento para que nós venhamos ganhar a guerra que estamos travando. Aleluia! Louvado seja Deus. Então nós entendemos isso. Fazer missão é bom, mas nós entendemos no espiritual melhor ainda, porque nós temos direção e sabemos onde vamos chegar. É verdade. Então nessa noite nós estamos diante de um contexto aqui, irmãos, a qual nós vemos aqui um homem que tem possibilidade de fazer e não faz. Um homem que precisa que alguém faça por ele, porque esse é o contexto da obra missionária. Se nós olharmos para o nosso governo hoje, vemos o estado do nosso governo, vemos o estado do sertão, do Nordeste, vemos o estado de algum, a situação de alguns estados, vemos como que está sendo negligenciada a ajuda. Como que tem gente que pode fazer e não faz. Mas nós somos igreja. E nós estamos aqui para fazer diferença. Aleluia. E a igreja, ela entra onde ninguém entra. É verdade. A igreja faz o que ninguém faz. Existem lugares que o governo não entra, instituições não entram, mas você e eu vamos entrar. Oh, glória! Então, o Senhor nos conscientiza nessa noite. Amém. A entendermos que nós temos um tempo para fazer algo do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, tudo há um tempo determinado. Aleluia. Então, o que nós estamos fazendo no nosso tempo, irmãos? O que nós estamos fazendo no nosso tempo? Estamos sentados na igreja, esperando o tempo passar. Hoje estamos dando a mão ao nosso pastor, ao nosso líder, e dizendo, pastor, estou contigo. É evangelismo, nós estamos juntos. É trabalho missionário, estamos juntos. Nós queremos sentar e ficar pensando só no nosso problema. E deixamos o tempo passar. E quanto mais o tempo passa, a nossa vida se envelhece. Porque a nossa vida é como a erva no campo. Murcha a erva, o homem também morre. Nossa vida é curta. A vida deles foram curta. A Bíblia diz que morreu rico, sim ou não? Sim. E foi sepultado. Aí quando a Bíblia se refere a Lázaro, que era crente, a Bíblia diz que Lázaro, quando morreu, foi levado para o seio de Abraão pelos anjos.
Glória a Deus. Isso é muito forte. E o rico foi sepultado. E no Hades, você pode acompanhar, verso 23. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormento. A palavra Hades é lugar invisível. Em outras traduções, Sheol, no hebraico, quer dizer mundo dos mortos. Aonde os mortos vão? É lá que os mortos estão esperando. Não é o inferno ainda. O inferno não foi inaugurado. O Senhor vai inaugurar na Apocalipse, com um sopro da sua boca. E lá vai ser lançado o anticristo, a besta passa por inferno. Mas este local aqui, o Hades, no Antigo Testamento e no Novo, o Sheol, é um lugar intermediário para onde as pessoas vão. E lá, antes da morte de Jesus, estava o seio de Abraão, o abismo, e depois estava o lugar de tormento, onde os ímpios são atormentados. E aqui eu queria frisar a mensagem, porque a morte vem para rico e para pobre. A morte chega para crente e para não crente. É Deus. E o importante hoje é nós entendermos, olhar para dentro de nós e viver, fazer uma reflexão. Como está a nossa vida? Como está a sua vida diante do Senhor, irmãos? Se você morresse daqui a pouco, nós falamos disso hoje, em casa, eu falei, essa semana a gente comentou muito sobre muitas mortes. Muita gente está infartando, muito infarto, as pessoas estão infartando muito. Muita gente está partindo assim, rápido, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, mas quando a gente conhece até pior, né? Então nós não sabemos a hora que nós vamos partir. Talvez não dê tempo de a gente pedir perdão, e nem de a gente fazer o que nós tivemos tempo para fazer e não fizemos. Então o tempo de fazer é hoje. Aleluia. O tempo de amar é hoje. O tempo de se consagrar é hoje. Aleluia. O tempo de santificar é hoje. Glória a Deus. O tempo de estender as mãos para a missão é hoje. Aleluia. No Hades ele olhou. Então ele estava enxergando. Então não tem essa questão. Quem morre fica na inércia, né? Tem aí essas heresias por aí. A pessoa morre e fica. Isso não existe. Depois da morte, sexo e juízo. Você não vai perder a consciência. Nós não perdemos a consciência. É Deus. E no Hades, verso 23, ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão, e viu quem? Lázaro. Ué, e no seu seio, Lázaro estava sendo consolado, ele estava atormentado, porque na eternidade os valores são invertidos. Hoje manda quem tem dinheiro, manda quem tem ostenta, quem está no poder, desmanda, faz o que quer, e o pobre sofre. Mas na eternidade não é assim. Os valores são invertidos, irmãos. Olha por que os valores são invertidos. E o texto nos mostra, no verso 24, olha só bem, por favor. Aleluia, Jesus. Aí ele vai clamar, ó. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda lá que molhe na água a ponta do dedo, olha que isso, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, no singular, nesta chama. O que ele está pedindo agora, irmã, é migalha. E o que Lázaro desejava comer em vida na terra? O que Lázaro desejava? Está no texto, era o quê? Lázaro desejava, e a Bíblia não diz que ele comia. Então os valores são invertidos na eternidade. Agora quem está pedindo migalha é quem se vestiu de púrpura e de linho fino. Meu Deus! Então, o que nós entendemos como isso? Valorize a sua alma, valorize a sua vida espiritual, valorize o reino espiritual, porque tem mais coisa, não podemos nos apegar a ela e nem nos apoiar, porque não há salvação nelas, mas sim quem faz a vontade de Deus. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as segundas demais coisas serão acrescentadas. Não ajunteis tesouro no céu, onde a traça corrói a ferrugem,
ajuntai tesouro no céu. Não ajuntei na terra, mas no céu. Onde o ladrão não mina e nem rouba. E a traça da ferrugem não consome. Então os valores são invertidos. Ele olha, vê Abraão, ele identifica. E ele vê Lázaro também. E ele está naquela chama. Ele diz: estou atormentado nesta chama. Porque para todo tipo de boas obras que nós fazemos, e nós fizermos, vai haver galardão, sim ou não? Sim. O Senhor dará nosso galardão segundo as nossas obras. Qual tipo de obra nós temos feito para o Senhor? Aleluia, Jesus. Qual tipo de obra eu e você temos feito na casa do Senhor? Para o reino de Deus. Porque não se simboliza só a igreja como placa, mas o reino de Deus onde nós estamos. Aqui é um reino, estamos dentro dele. Temos que fazer. Nosso galardão vai estar com ele, para nos dar. Mas quem morre sem Cristo, sem Deus, também tem sua punição. Estou atormentado nesta chama. Para todo tipo de pecado, para quem morre no pecado, vai haver uma punição também. Isso é muito sério. Ele vai dizer: estou atormentado nesta chama. Aí Abraão vai se comunicar com ele, porque estava no seio de Abraão, antes da morte de Jesus, o abismo, e estava no lugar de tormento. E ele consegue olhar. E ele vai se comunicar com Abraão. Olha isso. E disse, porém, a Abraão disse: filho, lembra-te. Então ele tem memória, tá? Ninguém fica sem memória, tanto no céu quanto no inferno. Os sentimentos são mudados, mas não perde a consciência. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu é atormentado. Além disso, Abraão acrescenta: está posto um grande abismo, tá? Não é pequeno, é grande, entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Os demônios estão lá, Abadão, Apolion. O poço do abismo é um lugar invisível. Então, antes da morte de Jesus, o seio de Abraão estava lá. Mas quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, aleluia, ele leva os cativos cativeiro. Ele leva o seio de Abraão e coloca debaixo do trono. Glória a Deus. Você vai ler Apocalipse 6, Apocalipse 7, onde as almas estão clamando, porque quem está em Cristo não está dormindo, estão conscientes, estão clamando, dizendo: Senhor, até quando não vingará o sangue dos mártires dos profetas na terra? Então eles estão clamando ao Senhor. Então, o Senhor levou o seio de Abraão, mas o abismo continuou lá, e o lugar do mundo dos mortos está lá também. Por isso que o crente não morre, o crente passa por descanso. E ele disse: Lázaro não está morto. Lembra do Lázaro, amigo de Jesus? Lázaro não está morto. Lázaro dorme. Está descansando o seio de Abraão. Aí ele disse: você dorme, está bem, Senhor. Eles não entendiam, né? Como que era o mundo espiritual. Jesus teve que ir até Belém. Quando Jesus chega na porta da cidade, Marta, que não dava atenção às palavras de Jesus, mas estava afatigada com as demais coisas, por isso que é um problema a gente se enfadar de coisas e esquecemos a casa de Deus, nosso compromisso com a obra. Porque estando aqui na casa do Senhor, o pastor está pregando, o pastor está ensinando, as palavras de Deus estão sendo liberadas. Deus está falando, aqui é a mesa de Deus para a igreja. E quando nós não ouvimos o que o Senhor tem a dizer, podemos nos perder do tempo da vida dele. Deus. Porque a palavra é bússola, a palavra é lâmpada para os nossos pés. Aleluia. Diz o salmista: e luz para os nossos caminhos. Então, quando Jesus chega na porta, Marta corre, ela se antecipa, não adora, mas ela vai dizer o quê? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A morte chega para todos, irmão. A morte chega para todos, mas a diferença é quem está em Cristo e quem não está em Cristo. Há uma diferença colossal. Jesus disse: Marta, o teu irmão há de ressuscitar.
tinha tanta fé, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quem ouvia a palavra era quem? Maria. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, Senhor. Aí Jesus tem que falar, né? Olha o que Jesus disse para nós nessa noite. O que ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Aleluia. E ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Essa é a nossa maior esperança. Esta é a nossa maior esperança. Pós-morte, todos nós temos que pensar, né, na nossa morte, irmãos. E se morrermos sem Cristo, depois que nós fomos para a eternidade, com ou sem Deus, não tem mais volta. A Bíblia diz que quando uma pessoa morre, não volta mais. Ah, eu vi minha avó andando na rua que morreu, eu vi minha tia. São demônios, espíritos encarnados. Não são seus parentes, não são seus familiares. Eles não voltam. Espíritos tomam forma humana, mas não são pessoas que morreram. O espírito da pessoa volta para Deus. A alma segue o juízo. Não volta. Só quem pode tirar a alma do inferno é Deus. Por isso nós não temos que ter medo de morrer. Crente não pode ter medo da morte. Não tema o homem que pode matar o seu corpo. Tema a Deus, que pode tanto matar o corpo e lançar a alma do homem no inferno. Isso é muito sério. Porque a morte não é o final para nós. A morte é o começo. Aleluia. Porque quando nós fechamos os olhos aqui, abriremos nossos olhos na eternidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, a morte não é para ter medo. O Apocalipse não é para amedrontar. É para nos preparar. Para nós sabermos para onde nós vamos. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. E ele olha e vê Lázaro de Abraão, e o abismo está lá. E a Bíblia diz lá no Apocalipse que é uma estrela vai cair do céu e vai abrir na grande tribulação o poço do abismo, onde estão os piores tipos de demônios que ainda não foram liberados na terra. Gafanhotos vão sair de lá. Vai ser o pior dia da humanidade. O sol vai se esconder, o mundo vai estar em trevas. Nós não vamos passar por isso. A igreja não foi chamada para ira, para receber de Deus, mas sim para a aquisição da salvação, disse Paulo. Aleluia. Paulo disse: não fique preocupado com a morte, porque estava tendo muitas falsas pregações, e alguns dizendo que não havia ressurreição. Paulo vai dizer: não fique preocupado com isso. Nem todos nós vamos dormir, mas seremos o quê? Arrebatados. Na verdade, não precederemos os que dormem, porque uma verdade eu digo, que a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos que morreram em Cristo. Aleluia, os mortos que esperaram Cristo, que esperaram pacientemente, vão ressuscitar. Depois Paulo disse, ele se inclui, né? Nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Glória a Deus. E iremos encontrar com o Senhor nos ares. Então, irmãos, nós não fomos destinados para a ira, mas para a redenção da salvação. É Deus. Então a morte chega para todos nós, mas o foco aqui é: morremos com Cristo ou sem Cristo? Na santidade ou no pecado? É Deus. Aleluia. E esse não conhecer a palavra. Então não basta conhecer, porque no verso 26, acompanhe por favor. Abraão exorta ele: lembra da tua vida que você teve aqui? Você teve uma vida boa, agora Lázaro está sendo consolado, você está sendo atormentado. Aí no verso 26, Abraão ratifica, diz: além disso, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte, se nós quisermos passar para aí, não podemos nem vós para cá. Havia uma limitação, uma separação. No verso 27, ele vai dizer: ó, e disse ele, o homem vai replicar para Abraão, olha só, hein? Rogo-te, pois, ó pai, ele chama Abraão de pai. E Abraão não é mais pai, não pode ser pai dele mais. Que o mandes à casa de meu pai. Ele está pedindo para que o Lázaro, irmão, faça missão agora. Na casa dele. É Deus. Porque tem 5 irmãos. Então ele tem consciência que ele tem pessoas na terra. Quem mora não fica na inércia, não fica viajando, igual a gente vai pensar: chegar no céu, não vou conhecer ninguém, eu vou ficar lá. Não, você vai conhecer sim.
Os sentimentos carnais vão sumir. Seu corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Mas você vai conhecer sua mãe, seu pai, seus filhos. Olha que coisa linda. Ninguém perde consciência quando morre. A Bíblia está mostrando isso aqui. Eu tenho 5 irmãos, ó, quer fazer missão tarde demais. Tem gente que tem oportunidade hoje de fazer, pregar para uma vida. Mas está tão atolado com as coisas dessa vida, né? Que não consegue se desatar dos problemas. E quanto mais gente não faz, irmão, mais problema vai vir para a nossa vida. Meu Deus. Quer que os seus problemas acabem? Faça a obra de Deus. Ganhe almas. Evangelize. Ame alguém. Aleluia. Trabalhe na obra. E seus problemas vão desaparecer. Aí agora ele está querendo fazer missão. Tarde demais. Já perdeu a salvação. E quem não tem salvação não pode salvar. E ele está pedindo alguém para fazer por ele. Mande o Lázaro. Olha, Lázaro não prestava para nada. Lázaro não era mendigo, estava na mesa dele. Não desejava comer migalha. Agora Lázaro tem significância. Ó, no dia que nós voltarmos das bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, onde nós vamos receber nosso galardão depois de termos subidos para a glória, quando nós viermos nos ares com Deus, muita gente que te julga hoje, que te aponta hoje, que te chama de doido, que te chama de fanático, de fanática, que você é muito jovem, está nessa hora de igreja, se veste igual a velha, e que vocês são tudo careta. Essas pessoas, se você permanecer firme, elas vão ver você descendo com o Senhor. Aleluia! Porque no final da grande tribulação, o mundo vai estar em trevas. Os demônios que estão no poço da Bíblia vão sair. E a Bíblia diz que a morte vai fugir dos homens. Meu Deus. Eles vão procurar a morte e não vão achar. Estou todo arrepiado. Glória. Então, o mundo em trevas, a Bíblia diz que os homens vão andar apalpando assim, ó. Porque não vai ter trevas, densas trevas, a ponto de você conseguir apalpar as trevas. Lembra da treva do Egito? Era densa. E a Bíblia diz: e verão o sinal do céu. Imagina agora o mundo, o planeta Terra em trevas. Glória a Jesus. E uma luz brilhando lá em cima. Aleluia. E a Bíblia diz: está lá em Apocalipse. E vi um cavalo, não é o primeiro cavalo branco, capítulo 4, não. Esse é o anticristo, já está considerando ele pronto já. Você vê que Israel, Estados Unidos, já está se movimentando do lado de lá. As 10 nações estão se unindo, a China vai se unir, o Irã, Rússia vai se unir contra Israel. E nesse período nós vamos descer. E os judeus vão correr para essas oliveiras e vão clamar pela aliança que tiveram, que Deus tem com Abraão, com Isaac e com Jacó. E vão dizer: Senhor, lembra-te da aliança, porque as nações não estão viradas contra Israel. Porque Israel daqui para frente vai começar a subir. Isso vai causar inveja e pânico nas outras nações. Deus. Israel, ela vai começar a crescer. Vocês vão ver isso. Você vê que o governo dos Estados Unidos está todo virado para Israel, né? Ajuda, Israel vai se erguer, mas o anticristo vai estar lá. Aí as nações vão se virar contra. O falso cavalo branco é o anticristo. E quando as nações se virar contra Israel, porque vão ver que o anticristo não é o Messias, e vão quebrar a aliança com ele, e a guerra vai acontecer, a igreja vai vir com o Senhor, porque o Senhor vai ouvir os judeus clamando. Olha só que misericórdia. Glória a Deus. E nós iremos vir com o Senhor nos ares, com milhares de anjos. Maravilha. Aleluia. Você vai estar lá, se você permanecer fiel. Eu creio. As pessoas que te julgaram, as pessoas que te julgam, que não dão nada por você, não fica preocupado com isso não, irmão. Quem te humilha no trabalho, na rua, seu vizinho, não. Permaneça firme na presença de Deus. Aleluia. Não que você deseje mal para ela, mas se ela não se arrepender, felizmente, o fim dela é o mesmo fim desse homem rico aqui. Todos vão olhar para o alto, porque o mundo vai estar em trevas, e o cavalo branco, que é Cristo, com o cavalo branco vai vir. E Jesus sentado em cima dele, os olhos como chão de fogo. Aleluia. Seu cabelo branco como a lã branca, uma espada afiada vai sair da sua boca, nas suas costas está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor. Com milhares de exércitos e a igreja, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o monte vai se prender de uma ponta a outra. E todos verão, ele diz: todo o olho verá. Vai se abrir telas para quem não estiver vendo, e as pessoas vão ver. E vai ver você lá também, com o corpo de glória. Vale a pena ou não vale, irmão? Esperar paciente no Senhor? Amém. Vale a pena sofrer? Paulo disse: se padecemos as aflições
sabemos também que com Ele reinaremos. Oh, glória. Com Ele reinaremos. Com quem você quer passar a eternidade? Essa é a pergunta da mensagem. Essa mensagem pergunta a gente: quer passar a eternidade com ou sem Deus? Milhares e milhões de anos sem a presença de Deus no fogo. Meu Deus. 18 zeros no fogo eterno. E o Hades não é o pior lugar. O inferno não é o pior lugar. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que o inferno, olha só aí, ele vai ser pego e vai ser lançado também lá no fogo. Vai ser pior. A besta, o anticristo e o falso profeta, todos que esqueceram de Deus não estão lá. Lá o fogo não apaga e o bicho não morre. Meu Deus. Esse lugar que vão as almas que não seguem Cristo, que rejeitaram a sua palavra e a sua graça. E ele vai dizer: manda Lázaro lá pregar. Eu tenho 5 irmãos, quer fazer missão tarde. Irmão, passa a missão agora. Faça a obra hoje. Aleluia, Jesus. Ajuda o pastor hoje. Dê as mãos a ele hoje. Trabalhe para o reino hoje. Ah, mas daqui a alguns meses vou me livrar dessa conta, dessa dívida, desse problema, e eu vou fazer. É, Jesus. Quando eu estiver bem, eu vou fazer. Quando eu estiver mais velha, eu vou fazer. Tem gente morrendo da minha idade, com 35 anos. Tem gente morrendo com 12, 15. Talvez não dê tempo de você fazer a obra. Meu Então comece Deus. hoje, faça você. Aleluia. Glória a Deus. Verso 28. Pois tenho 5 irmãos. Eles sabem que tem irmãos na terra. Ele não está louco. Para que eles também não dê testemunho deles, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha só. Então ele não está querendo mal para o irmão deles, aquilo que ele está sofrendo. Ele não está desejando mal, ele está querendo que eles se salvem. Amém. Disse Abraão, verso 29. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, tem a lei. Tem a Torá. Ouçam-nos. Porque se nós não ouvirmos isso aqui, irmãos, a palavra de Deus, não iremos ouvir mais nada. É, Jesus. Se o crente não ouve o ensinamento que o pastor traz, que o professor de escola bíblica traz, e não se conserta, nada mais consegue mudar a nossa vida se não for a palavra de Deus. Eles não ouvem. Será que vem um anjo do céu? Paulo disse ainda: se vier um anjo com outro evangelho, uma outra doutrina, não creia. É anátema. Nós queremos coisas sobrenaturais, isso não é ruim, mas se nós não tivermos baseado na palavra, se nós não dermos ouvido a palavra, não adianta de querer o sobrenatural sem a palavra de Deus. É, Jesus. Desse jeito. É muito sério. Aí ele queria um fantasma. Para alguns homens seria um fantasma. Um morto seria um fantasma. Se fosse pregar, está querendo que o morto vá pregar na terra. Verso 29. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Aí ele é insistente. Ele é insistente. Ele está desesperado. No verso 30 ele vai dizer: ó, disse ele. Olha só a Bíblia aí, ó. Disse ele. Não, Abraão. Ele está replicando com Abraão. Ele está desesperado para não fazer a obra missionária. Bom, já é tarde, não. Não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, ó, um morto, vai pregar. Ao desespero. Ao desespero. Não adianta você querer se importar com aquele mendigo lá, com aquela pessoa que está passando necessidade. Depois, se você estiver no leito, estiver morto, já era. Tem que ser agora, depois você pode fazer uma coisa. É, Deus. Tem que ser agora. Eles arrependeram e seguiram. Pois é dizer, tu ouve. Verso 31. Tu ouve Moisés e o profeta, tão pouco acreditarão que um dos mortos pode ir lá ressuscitar. Triste. Esse cenário aqui é triste. É triste ver uma alma que poderia fazer tanto como esse homem rico. E Deus quer prosperar a nossa vida mesmo para que nós façamos algo do Senhor. Porém, temos que estar preparados por dentro. Às vezes a gente não recebe algumas coisas porque a gente não está pronto aqui. Porque se Ele der aquilo que a gente pede,
amanhã a gente desvia. Jesus. Amanhã a gente deixa a casa do Senhor. Lembra? Você vê aí, né? Pessoas que recebem cura, recebem bênção, daqui a pouco voltam, param de ir para a igreja. Ah, não tem mais tempo não. Estou cheio de trabalho, Deus me abençoou. Agora estou com meu loja. Isso acontece comigo lá, sou dirigente. Não tem mais tempo não, não cheguei para a igreja não. Nunca mais voltou. E não foi para outra igreja, está em casa. Vou ficar em casa mesmo, faço minhas orações em casa. Pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Meu Deus. Então, estejam preparados, prepare seu coração. Disse eu, se eu me abençoar, me enriquecer, eu vou fazer mais do que eu faço hoje. Aleluia. Mas comece fazendo um pouquinho, né? Você vem na vida de alguém, faça uma oferta. Faça uma oferta para alguém, irmão. Abençoa alguém que está precisando, sempre tem alguém. Aleluia. Glória a E Deus. Deus vai provando você, para que Ele possa escancarar as portas para você fazer missão. Porque se a igreja é rica, ela muda um bairro, se não. Rico, muda. Uma igreja como que eu tenho lá, que não tem, né? Não é uma igreja rica como as igrejas que a gente vê por aí. A gente consegue ajudar uma, duas, três pessoas. Imagine uma igreja rica. Nós devemos fazer muito mais. É verdade, Jesus. Qual é a lição? Nós sejamos como o rico, que tinha muito, conhecia a palavra, mas não exerce. Não adianta nós conhecermos. Isso é religiosidade. A religiosidade está matando as pessoas. Não basta nós entendermos a palavra. Temos que praticar a palavra do Senhor. Praticar a palavra. E essa é a noite em que Deus, Ele nos desperta tanto a fazer missões, a estender as mãos e nos preparar para a vida pós-morte. Se prepara. Se prepara também para o arrebatamento. Paulo disse, talvez nós não iremos experimentar. Irmãos, pelas profecias e pelos sinais escatológicos, nós somos a geração do arrebatamento. Aleluia. A nossa geração é a geração do arrebatamento. Eu creio. Estamos vivendo o melhor tempo, o tempo profético do relógio de Deus na Terra. O avivamento de Deus está chegando para a nossa nação. Você crê nisso? Eu creio. Mas como é que Deus vai nos avivar se nós não estamos prontos? A nossa casa não está pronta, a nossa vida não está pronta, a nossa estrutura não está pronta para receber, irmão. Não adianta. As coisas não vão sair do lugar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque nós iremos ser arrebatados. Nós iremos ser arrebatados. E eu quero deixar, para finalizar, uma palavra em Coríntios, 1 Coríntios, já não sua Bíblia aí, por favor, capítulo 15, no verso 51. 1 Coríntios 15, verso 51. Eu vou terminar, tá, pastor? Eu vou pegar. Bom, meu Deus, pregar esse mesmo. Eu pego assim, tranquilo. Né? Quando Deus olhar para o meu outro lado, eu vou, mas eu prego a palavra de Deus como ela é. Né? Não vim aqui para impressionar, vim aqui para servir. Sou servo de vocês. Sou garçom. Estou servindo o pastor aqui. Então, 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, né? Ou ele disse a palavra certa, né? Disse: Lázaro não dorme, não morreu, Lázaro dorme. Jesus disse isso, né? Então o peixe não morre, a gente dorme. Então Paulo usou a linguagem certa, tá? Está certa a verbalização dele. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então o seu corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Aleluia. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, Eu creio, Jesus. e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia, o cântico. Onde está, ó
e a força do pecado é lei. Mas graças a Deus, Oh, glória. que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Portanto, continuidade daquilo que já estava sendo falado. Meus amados irmãos, sede firmes. Firmes, tá? Deixa a luta te abater, não. Não desvia, não, irmão. Oh, Fica glória. firme aí, chorando, sofrendo. Aleluia. Foi humilhado? Continua na presença de Deus. Está Aleluia. passando dificuldade financeira? Continua na presença de Deus. Glória a Deus. Foi traído? Continua na presença de Deus. Seja Aleluia. firme. Zela pela tua alma. Seja constante, não pare de fazer a obra do Senhor. Meu Deus. E constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo o quê? Que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, glória. Aleluia. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Maria nessa noite. Em nome de Jesus. Seja firme e constante. Constante nessa obra missionária. Né, irmão? Fica firme. Isso continua fazendo. Está difícil. Às vezes falta recurso. Falta mesmo. As pessoas criticam. Te criticam. Às vezes algumas pessoas não ajudam. Sim, não ajudam. Não sobram. Mas você continua fazendo a sua parte. Porque a sua recompensa, o seu galardão está com o Senhor. E Ele vai te dar o seu galardão. Amém? Continue firme e constante na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu queria só louvar um momento com vocês. Posso só louvar um pouquinho? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Alguém pode ficar de pé, pastor? Pode? Amém. A permissão do pastor, amém? Aleluia, Jesus. O nosso Senhor merece toda a glória nesta noite e toda a honra. Estou feliz de estar aqui, irmão. Glória a Deus. E essa igreja vai multiplicar o número de membros. Vai crescer muito mais lá aqui. Amém, pastor? Vai crescer muito? Vai crescer muito mais. Eu creio, Um Jesus. avivamento de Deus chegando para essa igreja. Eu creio, Jesus. Os jovens, vocês vão ser ganhadores de alma nesse Eu bairro. creio, Jesus. As irmãs vão ser avivadas para avivar Eu outras creio, pessoas. Jesus. Aleluia. Porque há uma unção de Deus vindo sobrenatural para fortalecer essa igreja Eu aqui. creio, Jesus. Há um tempo novo chegando para a tua vida. Há um tempo novo chegando para esta igreja. Oh, aleluia. Há um tempo novo chegando.